Esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. No vídeo de hoje iremos abordar a conjuntura socioambiental da ilha de São Luís do Maranhão na década de 1970. Veja, curta e compartilhe com os seus amigos. São Luís, na segunda metade da década de 60 passava por uma grande expansão urbana. O então governador José Sarney, de 1966 a 1971, iniciou a construção de grandes conjuntos habitacionais, Coab e Maranhão Novo. Também por iniciativa de alguns fundos de pensões outros foram concluídos, Ipaz e Corrama. Já na década de 70 outros foram construídos, Bequimão, Angelim, Vinhais, Habitacional Turu, Rio Anil. Outros estavam próximos de serem concluídos, Maiobão e Cidade Operária. A Ponte do São Francisco ampliou a capital para áreas até então pouco ocupadas. Além do mais, a capital maranhense torna-se atrativa ao êxodo de populações vindas do interior. A cidade de São Luís se torna área de grande atração populacional. A população em um período de 10 anos quase que dobrou. Em 1970 a população era 270.651 e em 1979 pulou para 460.320. São Luís não estava preparada para receber esse contingente de populações. Várias invasões aconteceram em áreas que deram origem a vários bairros, como Coroado, Coroadinho e toda a área do Itaquibacanga, em especial o bairro do Anjo da Guarda. A infraestrutura era precária, o abastecimento de água não atendia a todos. Foram feitas algumas obras de saneamento no período, porém não sendo suficientes. Até hoje a cidade sofre com essa explosão demográfica ocorrida nesse período. A capital maranhense, na época, tinha duas cidades vizinhas, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Essas cidades eram responsáveis pelo abastecimento de frutas e verduras para a região. Porém elas foram afetadas pela expansão imobiliária e por danos ambientais causados aos rios que banhavam a ilha. Os grandes conjuntos habitacionais mudaram cursos de rios, destruíram afluentes além de depositarem seus dejetos. Outra consequência foi a atração de trabalhos na construção civil que retirou o trabalhador da agricultura. A consequência foi o aumento dos preços dos alimentos na época. Com a pavimentação e ligação da capital pela BR-135, verduras e hortaliças passaram a vir de outros estados. Isso fez com que o mercado do João Paulo deixasse de ser o principal distribuidor de alimentos da capital. Outra iniciativa foi a criação do matadouro do Tibiri e da Ceasa pelo então governador Nunes Freire. A crise do petróleo de 1973 veio a provocar constantes aumentos nos preços dos combustíveis e isso veio a impactar nos preços dos alimentos. Tanto é que várias organizações vieram a se levantar contra a carestia em todo o Brasil e no Maranhão não foi diferente. Em 1978 em São Paulo, mais precisamente em 27 de agosto, mais de 20.000 pessoas em um ato público na Praça da Sé, SP, para protestar contra a política econômica defendida pelo governo federal e estadual. A pauta principal, dentre outras, estavam o desabastecimento e os constantes aumentos dos alimentos. Com o apoio da Igreja Católica, esse movimento irradiou para o Brasil e no Maranhão ele foi bastante atuante. Os produtos da alimentação diária estavam cada vez mais dependentes do transporte rodoviário, e com os preços dos combustíveis cada vez mais caros. Lógico que tudo isso era transferido para os preços da cesta básica. Já a questão ambiental também teve suas nuances. Uma grande multinacional de alumínio já tinha planos de se instalar na cidade. A Alumar, um consórcio de empresas, já vislumbrava sua localização na área do Distrito Industrial, próximo à BR-135. Os governos dos pós-1964 incentivaram a vinda de multinacionais para investirem no país. As que vieram já sofriam restrições ambientais em seus países de origem. O governo fazia vista grossa quanto às possíveis degradações ao meio ambiente que elas poderiam causar. São Luís foi a cidade escolhida para a instalação da indústria, isso devido à localização estratégica, próximo da Europa e Ásia e com um porto capaz de receber navios de grande porte, somando a isso havia o farto fornecimento de energia da usina de Tucuruí no Pará.
A Alumar enfrentou oposição de políticos e ambientalistas, que temiam que a operação da fábrica pudesse trazer consequências desastrosas à fauna e flora da ilha. Na cultura, dois grandes nomes conquistaram espaço na música nacional: João do Vale e Alcione, e eles também exaltavam aspectos do meio ambiente local, como o trecho da música Todos Cantam a Sua Terra, vejamos. E fruta lá tem, Jussara, Abricó e Buriti. Tem tanja, mangaba e manga. E a gostosa saputi. E o caboclo da maioba. Vendendo bacuri. Também na época a cidade foi conquistada pelos ritmos musicais vindos do Caribe, em especial o reggae. Esse ritmo musical alcançou a população local principalmente pela captação de rádios em ondas médias e curtas. Era possível ouvir rádios da República Dominicana, Porto Rico e Jamaica. No Pará, a Rádio Marajoara era líder em audiência. As emissoras locais perceberam e passaram a introduzir esses ritmos em suas programações. As Rádio Gurupi, Difusora e Ribamar ajudaram a propagar ainda mais. O radialista J. Kerley foi o mais famoso radialista da época. Alguns clubes locais passaram a promover festas embaladas só com ritmos caribenhos, pop som, mangueirão, palmeirinha e palmeirão. O ritmo musical teve forte influência em áreas de ocupação da cidade. O reggae em especial tinha um forte impacto social que foi logo absorvido, gerando uma forte pressão social em busca da melhoria das condições de vida da periferia de São Luís na época. O cantor Bob Marley e Jimmy Cliff foram os mais importantes nomes do reggae e deu à antiga Atenas brasileira uma nova designação, sendo chamada de Jamaica brasileira. Na década de 1970 foi caracterizada pelo regime militar, onde os governadores eram escolhidos pela via indireta. Pedro Neiva de Santana, Nunes Freire e João Castelo foram os governadores da época. Os prefeitos eram escolhidos pelos governadores. Vejamos alguns: Haroldo Tavares, Vicente Fialho, Mauro Fecuri. Foram vários prefeitos nessa década, e o mais importante foi Haroldo Tavares. Nunes Freire teve um governo muito tumultuado. Ele conseguiu sua indicação ao governo por influência direta do ex-senador Vitorino Freire. Tal indicação fez com que até mesmo manifestações preconceituosas ao governador o chamando de macaco, pois na época um seriado de TV fazia muito sucesso que era Planeta dos Macacos. Já no final da década um novo governador assume. Era João Castelo, jovem, dinâmico e empreendedor. Porém seu governo foi marcado pela greve da meia passagem. Os estudantes universitários já tinham pautas que ao longo do tempo não eram atendidas. Melhoria no transporte, pontualidade e renovação da frota e os preços das tarifas que constantemente eram elevadas e a volta da meia passagem. A crise do petróleo forçava a elevação das tarifas. O então prefeito Mauro Fecuri, em poucos meses de administração, já havia feito 3 reajustes, situação essa que quase inviabilizava os acessos dos estudantes às suas escolas e universidade. Em 1979 essa greve conseguiu a meia passagem e ela também foi o movimento popular mais significativo do Maranhão na década de 1970. A capital maranhense passava por transformações profundas no meio ambiente, na política e cultura. Tudo isso é um amplo processo de favelarização e da instalação de grandes empresas na capital maranhense. Porém, a cidade não oferecia condições para receber essa demanda e ainda hoje sofre com tudo isso. Se gostou, curta e compartilhe. Estamos deixando um contato na descrição para ideias e sugestões. Um grande abraço!